Vamos lá. Salmo de número 1, versículo 1 a 3. Meus irmãos, eu queria que você preparasse o seu coração para receber uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Nós estamos vivendo em um tempo que nós precisamos ter uma vida diferente. E a Bíblia nos fala de uma maneira que nós podemos ser diferentes. Olha aí. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Querido, afinal de contas, o que é ser bem-sucedido? A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, será bem-sucedido. Bem-sucedido é alcançar sonhos. Bem-sucedido é ter êxito nas conquistas. O resultado esperado que você tanto deseja alcançado. Bem-sucedido é ter felicidade, saúde, prosperidade, segurança. Bem-sucedido é ter amigos, é ter paz de espírito, bons relacionamentos, crença de dias melhores. Bem-sucedido, será que é ser feliz? 95% das pessoas nunca colocaram num papel o objetivo da sua vida. Nunca fizeram um planejamento e colocaram o que ele quer ser, fazer, até o último dia da sua vida. Por isso, não sabemos muito bem o que é ser bem-sucedido. Bem-sucedido depende de uma relação nossa com Deus. Não tem como o homem ser bem-sucedido se ele estiver distante daquele que o criou, daquele que o formou, daquele que te planejou. Todos nós vivemos em um mundo, ou viemos a esse mundo com uma missão. Para cada pessoa, Deus estabeleceu um propósito que deverá ser cumprido por cada um de nós. Infelizmente, o pecado, ele entrou no coração do homem, e ao entrar, desvirtuou o relacionamento do homem com Deus. Ele distanciou o homem de Deus. O homem perdeu os seus objetivos. O homem ficou traçando projetos não mais verticais dele com Deus, mas os projetos dos homens passaram a ser horizontais, somente enquanto viver aqui na terra. O pecado, ele tira a nossa visão do céu. O pecado, ele nos faz olhar para Deus de outra maneira. E isso resulta que cada um de nós não conheçamos a vontade de Deus para a nossa vida. Então traçamos objetivos com conceitos humanos, porque estamos distante de Deus. Traçamos objetivos com conceitos humanos e ficamos longe das bênçãos do Senhor. Ser bem-sucedido é o resultado de uma vida segundo o propósito de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Romanos 8, 28, diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo
o seu propósito. Eu queria que você observasse essa palavra, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O propósito de Deus para a sua vida não é você estar distante dele. O propósito de Deus para a sua vida é caminhar de mãos dadas com você, te abençoando, te guardando, te protegendo, abençoando a sua casa, abençoando o seu lar, abençoando tudo aquilo que você põe a mão para fazer. Josué, um homem que a Bíblia fala dele de uma maneira tão especial. A Bíblia diz que Josué foi bem-sucedido, porque seu relacionamento estava atrelado à obediência a Deus. Josué, em tudo que ele fazia, ele obedecia a Deus. Nós não temos como ser bem-sucedidos se não obedecermos a Deus. Não temos como ter a família bem-sucedida se não estivermos dentro de um princípio de obediência ao Senhor. No livro de Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, eu queria que você prestasse atenção nesses dois versículos. Tão somente, olha aí, esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, eu queria que você atentasse para uma coisa. Qual é o tempo que ele está mandando meditar? Olha lá. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus irmãos, se nós olharmos a vida com Deus, é uma vida de princípios. Eu tenho ficado muito preocupado com o evangelho que está se pregando por aí, que é o evangelho que você pode viver de qualquer maneira que Deus vai te levar para o céu. Não é isso que está na Bíblia. A Bíblia fala de um evangelho de renúncia, de um evangelho de afastamento do pecado, de um evangelho, como a irmã ministrou aqui, de arrependimento. Olha o que ele diz: atrele a sua vida a tudo que está escrito na palavra. E se você cumprir os mandamentos, se você obedecer os princípios de Deus, se você andar conforme a palavra de Deus, ele diz, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então nós podemos chegar a uma conclusão que ser bem-sucedido, o princípio principal de ser bem-sucedido, é andar de mãos dadas com Deus. O objetivo principal de ser bem-sucedido é ouvir a vontade de Deus, é cumprir a vontade de Deus. Se eu te fizer uma pergunta agora, qual é a vontade de Deus para a sua vida, você sabe? Cada um de nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus falou ao coração dos meus pais, quando eu era muito novo, eu tinha 7, 8 anos, mas eu já era desse tamanho. E o que acontece? Depois Deus falou comigo, e aí eu coloquei a minha vida no altar do Senhor. Agora eu quero te perguntar, você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Meu irmão, ser bem-sucedido depende
da compreensão do plano de Deus para a nossa vida. Eu queria ler a palavra em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Esse texto é um dos textos que mais me impressiona na Bíblia. Porque aqui tem situações que qualquer um de nós tomaríamos atitudes diferentes. Mas esse homem tomou a atitude de obedecer. Abraão, ele foi tão especial. Olha o que o texto diz. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, que promessa maravilhosa Deus fez para Abraão. Ele se tornaria uma pessoa bem-sucedida. Ele se tornaria uma pessoa que o mundo inteiro iria conhecer o seu nome. Há quantos e quantos anos já se passaram isso? E nós estamos falando aqui de Abraão cumprindo a palavra do Senhor. Mas qual o motivo para Deus fazer Abraão um homem famoso? Ele seria uma bênção para Deus. E todo mundo saberia que aqueles que andam com o Senhor, Deus abençoa. Deus muda a sua história. Ele diz a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e ainda eu vou te mostrar a terra que você vai. Começa a caminhar, que eu vou te mostrar para onde você vai. Você já imaginou quantas pessoas no mundo já ouviram falar de Abraão? Todas as obras realizadas por Jesus sempre tiveram um propósito: glorificar a Deus e engrandecer o nome daquele que pode todas as coisas. Olha o que diz Marcos capítulo 2, versículo 12. Marcos 2, 12. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos algo como este. A promessa para ser uma bênção foi para Abraão. A promessa de ser uma bênção foi para cada um de nós, porém ele deveria iniciar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo de ser bem-sucedido? É a obediência. Obedecer a quem? A voz do Senhor. Obedecer a quem? Aquilo que Deus está falando para nós. Meu irmão, a Bíblia está cheia de promessa, e nós queremos que as promessas se cumpram em nossa vida. Nós queremos receber o melhor de Deus, queremos ser revestidos de poder, queremos ser direcionados no caminho certo, queremos que Deus nos diga o que fazer, onde fazer e como fazer e de que maneira fazer, mas nós não queremos obedecer. Meus irmãos, o início de toda a construção de uma carreira vitoriosa hoje, você pode começar a qualquer momento que você quiser. Basta você cumprir os princípios de Deus para a sua vida.
Tem pessoas dizendo, quando a minha empresa for grande, eu vou obedecer a Deus, vou tirar um tempo e vou evangelizar. Outros estão dizendo, quando a nossa igreja for uma igreja grande, então eu vou me dedicar ao Senhor, eu vou me envolver em um ministério, eu vou fazer algo para o reino de Deus. Não, é hora de fazer agora. A Bíblia diz, meu irmão, aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Se dedique, se empenhe, coloque a sua vida no altar. Não queira a fidelidade apenas de Deus. A fidelidade, ela traz responsabilidade. A responsabilidade traz o cumprimento da palavra de Deus sobre tudo aquilo que nós fazemos com base na palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito, tudo aquilo que nós fazemos conforme a Bíblia, Deus se incumbe de realizar em nossa vida. Em Mateus capítulo 25, versículo 21, ele diz: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Meus irmãos, no filme A Guerra dos Tronos, um dos personagens daquele filme se preparava para ser um soldado nas muralhas. E ele preparou-se para ser um soldado nas muralhas durante toda a sua vida. Quando chegou o momento dele ser transferido para ser um soldado na muralha, que era o sonho dele, aquele moço foi designado para ser camareiro do comandante geral das muralhas. Ele ficou indignado, porque ele se preparou para ser soldado da muralha, para ficar alerta. Ele se preparou para aprender a usar armas. Ele se preparou em todo o tempo, manejando armas. Ele se preparou para ficar alerta. Ele se preparou para ficar vigilante. E agora ele é colocado para ser camareiro do comandante. Ele estava muito indignado, porque o seu sonho era ser soldado das muralhas. Então o seu colega lhe chama e diz: eu quero te dizer uma coisa. As possibilidades que você vai ter como camareiro do comandante é muito maior. Você vai ter acesso a lugares. Você vai ter acesso a pessoas. Você vai ter acesso a documentos. Você vai ter acesso a instruções privilegiadas. E certamente, conhecendo todo esse aparato, você será preparado para ser comandante. Aquele jovem começou a pensar nisso. No final, o jovem soldado entende a importância de servir como camareiro, pois lhe daria condições de comandar no futuro. Escute bem, só é obedecido um dia quem soube obedecer. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Quando eu me coloco debaixo da autoridade de Deus, Ele me investe de autoridade. Querido, Deus está dizendo para você: eu quero fazer da sua vida algo extraordinário. Deus está dizendo para você: eu quero abençoar a sua prole, eu quero abençoar a sua família, eu quero abençoar os seus filhos, eu quero abençoar todos os seus, eu quero te dar a minha graça, eu quero derramar sobre você a minha bênção. Mas nós temos um planejamento. Muitas vezes nós estamos sonhando com um monte de coisas que não é o projeto de Deus para a nossa vida, e ficamos lutando de maneira errada. Meus irmãos, o propósito de Deus deve conduzir-nos
a um propósito de modo excelente. Qualquer propósito que eu almejo produzir, ele precisa trazer benefícios para Deus. Qualquer propósito que eu me colocar a fazer para as pessoas, eu preciso que o nome do Senhor seja glorificado ali. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, Filipenses 2, 13, diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. O Senhor coloca o desejo em nosso coração para realizar o seu propósito. E agora depende de nós obedecermos a Deus. Meus irmãos, quando eu saí de Valadares, fui para Belo Horizonte, eu pastoreava lá em Lagoinha com o pastor Márcio. O pastor Benihim veio ao Brasil fazer uma cruzada no Mineirinho. E nós fomos convidados para dirigir a música. E tinha um coral que ele queria com 3.000 vozes. Então eu pedi os corais da igreja, mandei as músicas, eles ensaiaram. E durante alguns dias nós ensaiamos. E no dia da cruzada, nos dias da cruzada, nós estávamos lá dirigindo aquele coral e toda a música da cruzada. Quando terminou, nós estávamos jantando e o pastor Benihim chegou para mim e disse assim: eu queria que você fosse comigo para os Estados Unidos. Eu queria que você trabalhasse comigo. E você não vai precisar se preocupar com nada. Casa, colégio para os filhos, isso. Aquilo encheu o meu coração. Quando eu falei com Rosa, o olho dela brilhou. E teve um irmão que falou comigo: pastor, isso não precisa nem de oração, é Deus. E eu fui orar. Eu orei 15 dias, 20 dias, e Deus não me respondia. E quando Deus me respondeu, Deus diz que há tempo para cada coisa. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Eu queria muito ir. Eu queria que Deus me falasse para eu deixar tudo e ir. Mas Deus disse que não era o tempo. Se eu desobedecesse e fosse para lá, com aquela proposta maravilhosa, eu teria recursos, mas eu não teria a cobertura do Senhor. Porque o que faz a gente ter cobertura não é o lugar onde você ganha muito, é o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida? Toda pessoa, Deus tem um grande propósito. Toda pessoa, Ele tem o chamado. Toda pessoa, Deus escolheu para realizar algo. Tem pessoas que se afastaram, estão no mundo, longe de Deus, estão entristecidos, estão angustiados, estão vivendo uma vida completamente fora da vontade de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. José cometeu um erro. Quando Deus falou com ele, o propósito dele, José saiu contando. Tem coisas que Deus fala com a gente. Escuta bem o que eu vou te falar, que é só para você. Não fale para ninguém. Nós estamos cercados no mundo de pessoas que nós não sabemos qual é a intenção. Nós estamos cercados de pessoas que não entendem o propósito de Deus para a nossa vida. Quando José contou para os irmãos dele qual o sonho de Deus, quando José contou para a família dele qual foi o sonho, a revelação que Deus deu, os irmãos disseram: isso aí, o sonhador? Não. E aí começaram a articular como eles poderiam se livrar daquela pessoa
que disse que iria fazer tudo isso. A inveja no coração dos irmãos de José foi motivada pela impressão do propósito de Deus na vida de José. Meu irmão, se você for falar algo que Deus falou com você para alguém, procure alguém que teme a Deus, procure alguém que está debaixo da graça, procure alguém que vai se alegrar com você, procure alguém que vai te abençoar, porque, meu irmão, esta é uma hora de nós entendermos que só podemos cumprir a vontade de Deus e só podemos ser bem-sucedidos se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Meu irmão, José foi para o fundo do poço. Todos nós pensaríamos que cair no fundo do poço seria o fim do propósito de Deus para a vida daquele homem. Mas pode ser uma caminhada para uma grande virada de Deus na tua vida. Você tem promessas de Deus sobre a tua vida. O seu coração está firme num propósito. Mas quando menos espera, chega uma notícia ruim. E essas notícias tendem a nos entristecer. Essas notícias tendem a tirar a nossa visão do céu. Essas notícias tendem a nos levar a pensar um monte de outras coisas. Querido, eu quero te dizer uma coisa. José estava feliz, convicto do que eles iria realizar, quando seus irmãos o lançaram no poço. E o que fazer diante de uma situação inesperada, quando acontece na nossa vida, uma notícia de um parente que está sofrendo um dano, uma notícia de alguém que está doente com uma doença incurável, uma notícia de perda de trabalho, perda de emprego. Querido, o Salmo 46, versículo 10 e 11, ele nos dá uma resposta para esse momento. Ao invés de ficarmos desesperados, ao invés de ficarmos andando de um lado para o outro, o Salmo de número 46, versículo 10 e versículo 11, nos diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. O versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando você estiver em meio a um problema desse, você precisa aprender a descansar no Senhor, porque Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus não está de braços cruzados, olhando para você. Deus está agindo e Ele vai preparar todas as coisas para trazer livramento para a tua vida, para trazer bênçãos para a tua vida, para trazer o cumprimento da vontade dEle no meio da tua família. Ele só diz uma coisa para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E se Ele é Deus, a Bíblia diz, agindo Deus, quem pedirá? Você tem promessas do Senhor? Você tem promessas do Senhor? Quantos irmãos têm promessas do Senhor? E Satanás lança dúvida. Eu quero te dizer, nenhum dos planos do Senhor na tua vida serão frustrados. Quando chegou a hora que Deus me liberou para ir, eu peguei a carta que o pastor Benihim tinha mandado. Eu levei, o visto saiu com naturalidade. Nós fomos. E aquele momento era o momento de Deus. Meu irmão, no momento de Deus,
nós somos abençoados. No momento de Deus, Ele vai à nossa frente. No momento de Deus, Ele peleja por nós. No momento de Deus, Ele tira os impedimentos. No momento de Deus, Ele cura as enfermidades. No momento de Deus, Ele faz com que haja bonança na nossa vida. No momento de Deus, Ele traz suprimento para cada um de nós. Quando José esteve na prisão, acusado injustamente pela esposa de Potifar, Deus não somente o guardou, como também lhe deu oportunidade de mostrar o seu potencial. Pastor, como é que mostra o potencial estando preso? Irmãos, às vezes Deus trabalha de uma maneira tão especial que a gente não entende. Olha aí, Gênesis capítulo 39, versículo 20 ao 23. Toda vez que eu leio esses 3 versículos, eu me emociono, por causa da maneira como Deus trabalha. E aí, às vezes, eu fico pensando, quantas vezes, olhe para mim, quantas vezes eu, Arthur, quis fazer algo que não era a hora de Deus. E Deus, de uma forma muito sábia, não permitiu que aquele momento eu fizesse o que eu queria, porque não era a hora de Deus. Quantas vezes você está pedindo uma resposta de Deus, mas nós não estamos preparados para receber aquela resposta? Quantas vezes nós estamos pedindo um milagre, mas nós não estamos preparados para receber aquele milagre? Então Deus nos prepara, Deus nos molda, Deus age em nós, para quando recebermos aquilo que Ele tem planejado, nós possamos estar preparados. Olha esse texto, o Senhor, Gênesis, capítulo 39, versículo 20, 21, 22 e 23. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali, volta um pouquinho, assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro principal, carcereiro-mor. E o carcereiro-mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Espera aí, como é que um preso pode dar ordem aos outros? O que vai acontecer com os outros? Deus estava preparando José para ser líder de multidão. Deus estava trabalhando com José, dizendo para ele: estou te preparando para algo muito maior que você não entende. Olha o versículo 23. E o carcereiro-mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele, e tudo que fazia, olha aí, o Senhor prosperava. Deus prosperava José por causa do princípio de obediência. Deus prosperava José porque ele tinha um princípio de obedecer a Deus. Ele não murmurava, ele obedecia ao Senhor, ele via o propósito de Deus em toda coisa. Meus irmãos, a diferença está aí. Só entende a visão que Deus nos dá quem tem a visão do que é Deus. Nós precisamos pedir a Deus: abre os meus olhos para que eu possa enxergar qual é a tua visão a respeito da minha vida. Ei,
você está vivendo no mundo, você está vivendo num momento que Deus escolheu você para esta hora. Às vezes os irmãos falam, se eu estivesse no tempo de Moisés. Eu disse, Deus te preparou, foi para agora. Deus preparou o teu temperamento, Deus preparou a tua família, Deus preparou você para esse momento. Deus quer te usar agora. A promessa de Deus sobre a tua vida é agora. Deus quer te fazer prosperar nesse momento. Deus quer te fazer bem-sucedido nesse momento. A única coisa que Deus está colocando diante de cada um de nós, medita no livro desta lei, de dia e de noite. Obedeça a minha palavra. Meus irmãos, o que as pessoas estão falando de nós? Qual é a imagem que as pessoas estão tendo de nós? Se nós gostamos de futebol, todas as pessoas que gostam de futebol vêm falar com a gente sobre futebol. Se elas te procuram para falar de problemas, estão pensando que podem acreditar em você, porque você é uma pessoa que tem sempre uma palavra de Deus para a vida delas. Se você é uma pessoa de oração, as pessoas te procuram, porque vem maravilhas de Deus fluindo na tua vida. O que as pessoas estão vendo em nós, o que elas estão vendo em cada um de nós. Meus irmãos, preste atenção, porque as pessoas te procuram, talvez, as pessoas que nos procuram, elas talvez não estão entendendo a imagem que nós estamos passando. Nós falamos de alegria, mas vivemos em tristeza. Falamos de prosperidade e vivemos amargurados. Falamos que Deus nos ouve, mas vivemos largados. Não, nós precisamos cuidar daquilo que nós estamos falando. Se você é um visionário, os visionários vão te procurar. Se você é uma pessoa organizada, os organizados vão te procurar. Se você é um idealizador, os sonhadores vão te buscar. Permita que as pessoas enxerguem o teu potencial, e o potencial maior da nossa vida é a presença de Deus agindo em nós. Meu irmão, você é um profeta do Deus vivo. A tua boca é uma boca profética de Deus para esta geração. Deus te escolheu para você viver em 2023. Deus te escolheu e disse, seja uma bênção. Profetize sobre a sua casa. Profetize sobre a sua família. Profetize na empresa que você trabalha. Não veja as coisas negativas, porque tem em todo canto. Mas quando você olha o que é positivo, e você agarra com Deus, a bênção do Senhor vem sobre a tua vida. Ei, eu quero te dizer uma coisa, Deus te trouxe aqui porque Deus conhece a tua capacidade. Deus te trouxe aqui porque Deus te deu habilidades. Deus te trouxe aqui porque Ele te deu pretensões. Deus te trouxe aqui porque Ele colocou na tua mão ministérios. E aonde estão os ministérios que Deus colocou na tua mão? Ei, Deus não te fez para você ficar lá no mundo, comendo o que o mundo te dá, angustiado, longe de Deus. Não é isso. Deus te escolheu, não foi para você ficar dentro de casa, escondido, vindo na igreja de vez em quando. Não, Deus te escolheu e disse, eu farei de ti uma bênção, eu te usarei aonde quer que tu fores, aonde você chegar, aquele lugar será abençoado, porque sobre a tua vida está o meu nome, sobre a tua vida está a glória de Deus, sobre a tua vida está um nome que está acima de todo nome. Qual é o melhor caminho? É o caminho do coração ou o caminho de Deus? Meus irmãos, quando José estava diante de Faraó, era uma oportunidade de fazer um marketing pessoal e sair da prisão.
Mas José não fez nada disso. José sabia do que Deus falou com ele. José sabia das promessas que estavam sobre ele. E quando José foi chamado, ele foi chamado porque ele tinha interpretado o sonho daqueles homens que estavam no presídio. E que esses homens vieram para servir o rei. E agora o rei tem um sonho e ninguém interpreta. E um deles diz: tem uma pessoa lá na prisão que interpretou os nossos sonhos. O rei já tinha mandado os sábios, já tinha mandado chamar todo mundo e ninguém interpretava. E chamou José. Meus irmãos, José naquele momento sabia que aquela hora era a hora de Deus. Aquele momento era o momento de Deus. E José é levado à presença do rei. E José começa a interpretar tudo aquilo que o rei falou com ele. E ele começa a entregar o que Deus tinha falado ao coração dele. Meu irmão, quando nós obedecemos a Deus, Deus nos honra. Se você olhar a história desse homem, José, esse homem obedeceu a Deus em tudo. Esse homem guardou os princípios de Deus. Esse homem foi preso injustamente. Esse homem foi colocado no cárcere sem dever nada. Mas ele permaneceu firme. Ele não entrou no processo de murmuração, de destruição interior. Esse homem continuou agindo por fé, agindo zeloso no cuidado de fazer o que Deus queria que ele fizesse. Um homem corajoso que agia por fé. A palavra de Deus, escute, protege. A palavra de Deus nos conduz. A palavra de Deus nos corrige. Se você é um homem que tem consciência de não estar sendo forte o suficiente para dirigir a sua família, você precisa buscar a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus tem a melhor resposta. Na palavra de Deus tem a melhor condução para a família. Por que nós nos preocupamos aqui na igreja e temos até um culto para a família? Porque nós queremos que cada família seja uma família forte e Deus esteja presente no seu lar. Meus irmãos, José é chamado à presença do rei. E aquele momento, José começa a falar. No capítulo 41 de Gênesis, versículo 30 a 34, por favor. Gênesis 41, 30 a 34. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. O que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque estas coisas é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido, de um homem sábio, e ponha sobre a terra, e o ponha sobre a terra do Egito. O José não disse: eu sou esse homem. José não disse outra coisa, ele disse: procure um homem sábio, procure um homem que tenha o entendimento. E no versículo 38 a 40, 38 agora. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse a Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso,
ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Irmão, você já pensou o que é isso? O moço estava na prisão, mas ele tinha uma promessa. Ele estava sofrendo, mas ele tinha uma promessa. Ele estava lá no canto, mas ele tinha uma promessa. O problema é que nós queremos mudar o projeto de Deus. Ei, Deus tem a hora certa, o momento certo. Deus tem tudo, tudo diante dele. Deus sabe o momento de te levar a obreiro. Deus sabe o momento de te levar a diácono. Deus sabe o momento de te levar a pastor. Deus sabe o momento de fazer de você um homem tremendamente forte, abençoado, porque Deus te escolheu e Ele sabe a maneira de preparar você para o momento que Ele quer te usar. Depois de te levar por caminhos tão diferentes, Deus te coloca no lugar onde Ele te planejou. Meu irmão, a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, olha aí, e que anda nos caminhos do Senhor, esse homem será bem-sucedido. Ele não fala que será bem-sucedido o esperto. Ele não diz que será bem-sucedido aquele que faz negócio de todas as maneiras. Ele diz, aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Deus trabalha em teu favor. Deus vai atrair pessoas para você. Deus vai trabalhar em tua ordem. Deus vai trabalhar para que você possa crescer na empresa, para que você possa estar no lugar aonde Ele planejou. Ser bem-sucedido não é ter sucesso. Essa semana, o Brasil está cheio de gente pirada. Esses influencers. Até uns anos atrás, a gente não sabia nem o que era influência. Mas hoje todo mundo quer ser influencer, né? Até um menino lá que diz, Glória, como é o negócio lá? É o rapaz lá que hoje é conhecido no mundo todo. É esse aí. Que faz o gol, é um nordestino. Ele é influencer com milhões e milhões e milhões de seguidores. O que esse menino tem para dar? Nada. Essa semana, um rapaz ganhou tanto dinheiro com likes, que ele comprou uma Ferrari por 2,5 milhões, chamou toda a imprensa e botou fogo na Ferrari, para dizer que ele não precisava disso e que ele tinha dinheiro para tudo. Então, o que eu fico pensando, que tipo de influência nós estamos sendo para o mundo? Tem gente que está sendo influência para as pessoas, mas que tipo de influência? O que é que as pessoas estão mudando a vida pelo que estão olhando para nós? Nós precisamos refletir o caráter de Deus. Nós precisamos refletir a bondade de Deus. Nós precisamos refletir a glória de Deus. O mundo só vai conhecer Deus se eles verem nossa vida. Ei, para ser bem-sucedido é cumprir a vontade de Deus, é andar nos caminhos do Senhor. O mundo não tem nada para te oferecer. O mundo tem te entristecido. O álcool traz a alegria por um tempo, logo depois acaba. E aí, o vazio continua. Nós precisamos entender que ser bem-sucedido é só quando caminhamos de mãos dadas com o Senhor.
é só quando nós estamos com aquele que nos criou. Deus te escolheu. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de água, na qual no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele fizer prosperará. Pode vir. Hoje Deus te trouxe aqui. E eu queria que cada irmão agora somente orasse. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que entendem o seu chamado. Deus te chamou e você sabe qual é o seu chamado. Mas vieram problemas, vieram circunstâncias e você se afastou da presença de Deus. Se entristeceu, ficou procurando um motivo, e motivos aparecem, tem. Todo lugar tem pessoas, tem motivos, mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer: se você andar nos caminhos dele, a tua vida será abençoada por onde quer que você for. Não importa o que você faz, se Deus estiver na tua vida, ninguém poderá te deter. Porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Deus escolheu você e colocou no meio dessa família que você vive. Você não está no meio dessa família por um acaso. Você não está no meio dessa família porque foi um acidente. Não. Deus te escolheu para você viver no meio dessa família. E Deus quer que você seja um homem bem-aventurado. Deus quer que você seja bem-sucedido. Mas Deus, antes de tudo, Ele quer que você ande nos caminhos dEle. Eu queria convidar todos vocês a ficarem de pé. Eu queria que toda a igreja agora somente orasse. Coloque sua vida diante do altar do Senhor. Ei, coloca a tua vida agora no altar. Ei, Deus está vendo lá dentro do teu coração. Deus está vendo você agora.